Já se arrependeu de ter desperdiçado o seu dinheiro comprando um produto ou um serviço que você não precisava ou que não era aquilo que você esperava? Ou já se frustrou por ter o seu talento desperdiçado em um trabalho banal, um trabalho que não faz sentido para você? Se você já sentiu isso, lembre de outros exemplos. E a soma de todos eles nos deixa com uma péssima sensação de que, no fundo, estamos desperdiçando a nossa vida. Se você quer evitar essa sensação e criar uma vida com mais propósito, que contribua para a sua felicidade, você precisa conhecer o Motanai, um princípio japonês que vai ajudar a gente a criar uma vida mais intencional, mais leve, mais significativa. Saiba que essa já é a terceira lição de 5 lições do minimalismo japonês que eu estou apresentando por meio de uma minissérie aqui no canal. Na primeira lição eu falei sobre Tsundoku, o desafio de desapegar-se de livros. E na segunda lição sobre Danshari, um método inteligente para simplificar a vida. Motanai é uma palavra composta por 2 termos. Motai significa digno, que tem origem no budismo, que vai ao encontro da essência das coisas, e Nai, que é uma negação. Sendo assim, na cultura japonesa, quando alguém diz Motanai, diz que você não está sendo digno daquilo que está fazendo por desperdiçar coisas. Para se lembrar o que é Motanai, é quando exclamamos que desperdício, ou não desperdice o seu tempo com isso, não vale a pena. Motanai é uma forma de criarmos uma vida mais rica, mais significativa. Reflita comigo quando nós percebemos uma pessoa desperdiçando a vida dela, ou o dinheiro dela, ou alguma coisa, porque só quando dói no bolso, quando afeta alguma coisa material, nós damos atenção ao desperdício, não é mesmo? Vamos dar alguns exemplos. O quanto você fica irritado se você de repente tem uma diarista, uma empregada doméstica e percebe que ela é descuidada com material de limpeza, que ela desperdiça, usa demais, por falta de preparo ou conhecimento. Ou um outro exemplo muito comum, quando você organiza um encontro em casa com os amigos, compra cerveja e durante a festa você vai passeando assim e vai percebendo algumas latinhas de cerveja pela metade, quase cheias, quentes, que não foram bebidas. Isso incomoda demais, não é mesmo? Outro exemplo, você contrata um pedreiro ou um pintor. Compra material, compra lá tudo que ele precisa. E no uso você percebe que ele não tem nenhum respeito pelo material. É lata aberta, é tinta desperdiçada, é material jogado, mal guardado, mal utilizado, mal aplicado, e você percebe seu dinheiro indo embora com aquele mal profissional. A palavra mottainai em japonês significa assim, o sentimento, a sensação de pena ou de dó quando se vê alguma coisa sendo desperdiçada. Por exemplo, pode ser qualquer objeto ou alguma comida que seja, que poderia ser comida, mas que está sendo jogada fora. Ou mesmo a capacidade da pessoa, ou habilidade da pessoa, que não é, digamos, aproveitada devidamente. O arroz, que é um alimento essencial no povo japonês, para esse grão chegar na sua mesa, na sua boca, como comida, ele tem passado por várias etapas de trabalho, de pessoas envolvidas na sua produção, desde aquele que faz plantio, né, e até a colheita. Portanto, você não pode desrespeitar os trabalhos dos outros. O pensamento japonês reconhece o valor das coisas, mas também reconhece o valor das pessoas que trabalharam, dedicaram tempo, suor, inteligência, energia para fazer a comida que você come
chegar na sua casa, a roupa que você está vestindo agora chegar para você. Minha mãe, ela sempre teve muito cuidado com a economia dos alimentos. Nós não éramos ricos e as frutas que ela comercializava, alguns eventualmente eram danificados, sofriam ou amassava, alguma coisa assim, e perdia o valor comercial. Ela trazia essas frutas que ainda estavam muito adequadas para consumo e fazia doces ou consumíamos, né, ele em estado natural. Era uma vida dura, assim, não tinha tantos supérfluos assim. Então, procurava evitar o desperdício de comida, de coisas. Olha, desde pequena, minha mãe me orientava. Antes de jogar fora, pense sobre esse objeto. A grande contribuição da aplicação do Mottainai é tentar passar para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, eles também foram criados nessa cultura japonesa e eu acho que é uma herança que a gente vai passar para as próximas gerações. Antes de continuar, eu quero ajudar algumas pessoas a se libertarem da crença que minimalismo é uma vida de restrição. Senão, com esses exemplos que eu estou dando, você acaba adotando uma postura de muquirana. E não é isso. É o ato de você não respeitar, de desvalorizar tudo o que falamos até aqui, que te torna uma pessoa pobre de espírito. Para ter uma vida rica, não é questão de ter menos pelo menos, e sim de valorizar e zelar por tudo que tem, sem desperdiçar nada. Isso é Mottainai. Entender bem o que quer dizer Mottainai. Mottainai não é um conceito que você dizer aprendi. Não, você tem que praticar, sentir, principalmente sentir e agradecer a natureza pelo que nos é oferecido, que são recursos muito limitados. Estamos sendo gravados agora. Lilian Thieme, uma especialista em Mottainai no Brasil, reconhecida assim. E eu tenho aqui um canal, e esse vídeo que a gente está gravando aqui é para uma série de 5 lições do minimalismo japonês, onde eu escolhi o Mottainai como uma das lições. Se apresente um pouquinho, fala sobre a sua relação com o Mottainai. Primeiro, Janine, eu tenho uma curiosidade. Quando você escolheu fazer a websérie, por que você escolheu o Mottainai como um dos temas para essa websérie? Porque eu admiro o conceito, o princípio de Mottainai, que aqui no vídeo eu já falei um pouco, e você vai falar um pouco mais, e porque na linha do minimalismo a proposta é ter uma vida intencional, uma vida que você tem consciência daquilo que está acontecendo, para que você conquiste o seu bem-estar, sua qualidade de vida, mas também se preocupe com o bem-estar do próximo e com a preocupação com o meio ambiente. Então, o minimalismo que eu defendo percorre essas 3 dimensões. E o Mottainai, o grande guarda-chuva do tema que me atraiu é a gente não desperdiçar a nossa vida, que é única, que é passageira e transitória, fazendo coisas que não valem a pena. Faz todo sentido, todo sentido. Bom, uma breve apresentação. Meu nome é Lilian Thieme, especialista em desperdícios e dissemino aqui no Brasil um conceito japonês chamado Mottainai. Uma tradução breve sobre Mottainai, desperdício. Mottai, pela forma de escrever, ele também pode ser visto como digno, a tradução. E o nai é negação. Então, a essência dessa palavra, na verdade, é mais que desperdício, é não digno. Isso me tocou profundamente, porque eu, neta de japoneses, sempre ouvi falar a palavra Mottainai, desde criança. Meu avô dizia, Mottainai! E era uma bronca dele, todas as vezes que eu estava desperdiçando alguma coisa. Então, a palavra, para mim, na minha memória, era uma bronca. Mas, quando eu fui para o Japão, depois eu conheci os japoneses, fui convivendo, fui aprendendo, e aí acontece um terremoto, eu sobrevivo a esse terremoto. Então, eu fui para o Japão para trabalhar e ficar rica, porque eu achava que era pobre.
Quando eu cheguei no Japão, fui trabalhando, DKC, que é operária, tal, nas fábricas, e aí eu me deparo com o terremoto, aí veio a questão da vida, o valor da vida, o sentido da vida. Porque quando a gente só percebe a questão da vida diante da morte. Eu tive, aos 23 anos, essa experiência de estar muito próxima da morte, de ter que negociar com a morte naquele terremoto. E aí essa palavra Motainai volta para mim de novo com o significado de ser digna. Não me desperdiçar é ser digna da minha vida, porque ali o que eu ia perder ali era a vida, né? E aí eu pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Aos 23 anos, larguei os estudos, larguei a minha família, larguei meu país, estava fazendo um trabalho que eu não gostava, que eu detestava ali, e aí eu ia morrer ali. Eu falei, gente, que desperdício da minha vida, sabe? Minha vida estava sendo desperdiçada. E aí eu me dei conta da profundidade dessa palavra e da mensagem que ela traz. Porque eu nunca fui pobre, mas eu desperdiçava muito. Então, essa relação também para mim foi um grande despertar. Porque eu achava que era muito pobre e que se eu fosse para o Japão eu ia me tornar rica, né? E aí, em todo o entendimento que eu tive, quando me deparo ali com aquele terremoto e com a morte, é que eu percebi que, na verdade, eu não era pobre, mas eu desperdiçava. Eu não era digna das coisas que eu tinha, né? Eu não reconhecia as coisas que eu tinha. E aí me deu um estalo na cabeça, eu falei, caramba, o Brasil é tão grande e se vê como pobre, as pessoas se acham muito pobres, sentem, né, isso, e desperdiçam tanto. Talvez, se elas tivessem esse entendimento sobre o que é o Motainai, né, esse sentido mais profundo sobre desperdício, elas possam escolher não desperdiçar. E a partir daí, ter uma vida mais digna, ser digna de si, da vida delas, dos recursos que as rodeiam, né? Mas primeiro eu tive que começar a fazer isso com a minha vida. Quando eu volto para o Brasil, e aí eu procuro praticar isso na minha vida. Porque eu tinha que traduzir isso. Para mim, que era uma descendente, ok. E para o brasileiro? Como é que eu vou explicar isso para o brasileiro? Porque para o japonês falar, o Motainai é cultural. Para o brasileiro não é cultural. O que Motainai pode nos ensinar sobre sustentabilidade e consumo consciente? Você sabia que esse princípio ajudou a criar os 4 R's da sustentabilidade? São eles: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. A diferença é que eles focaram exclusivamente o meio ambiente, enquanto Motainai se aplica para todas as circunstâncias da vida. Como praticar o Motainai? Lilian Thieme, como foi tentar ensinar Motainai para o brasileiro? Como é que ele começou a assimilar isso, já que não é um traço cultural nosso? No primeiro momento, eu tentei oferecer como sustentabilidade, né? Uma palestra, um conceito novo sobre sustentabilidade, vindo do Japão, né? Que era um conceito japonês e tal. Mas ele é muito autoral também, porque eu conto a partir da minha experiência, né? Então, aí ninguém queria. Porque quando entra com sustentabilidade, as pessoas já têm uma ideia na cabeça, né? E aí o Motainai não conversava, eles não conseguiam entender. Eles falavam, não, eu não vou contratar uma palestrante que não é conhecida para falar de sustentabilidade. E aí tinha os outros consultores e tal, que tinham nome para isso. E aí eu percebi que eu não tinha, fiquei tentando 2 anos. Não rolava. Aí eu tive uma ideia. Falei, eu vou precisar inovar nisso aqui. Aí comecei, a minha proposta foi me apresentar vestida de geisha, kimono, contar, fazer um mergulho na cultura japonesa, contar a minha história a partir disso e apresentar o tema Motainai, com o foco em sustentabilidade, sabe? Aí eu comecei a ter espaço.
tinha que tangibilizar o desperdício, sabe, Janine? Porque a gente está falando de recursos intangíveis. Quando você fala do minimalismo intencional, né, que tem muito a intenção, a gente está falando de um recurso intangível, você concorda? Que é invisível. E sempre que eu falo sobre Motainai, eu separo em 2 tipos de recursos, os tangíveis e os intangíveis. Eu peço para fazer uma lista. Faz a lista de todos os recursos tangíveis que você tem hoje. E agora, aí eles conseguem fazer. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho tantas calças jeans, eu tenho esse carro, eles colocam a listinha básica deles lá. Ok, tenho celular, tá bom. Agora faz a listinha dos recursos intangíveis. Eles travam. Porque os recursos intangíveis, aí eu estou falando de experiência, de cultura, eu estou falando de contatos, eu estou falando de confiança, né? Então, todos esses recursos intangíveis, a pessoa não consegue colocar na lista. E eu falo, se está com dificuldade, já está desperdiçando. Porque se você não reconhece, não está usando. A grande vantagem do Motainai é que, a partir do momento que você toma contato com o conceito e os 3 passos, você aprende a nomear. Você falou numa outra live a importância de nomear. Quando você aprende a nomear o que é desperdício, poxa, 50% já está resolvido. Porque ele começa a incomodar, Janine. Aquilo que você achava normal, agora você está achando desperdício. Você já começa a ficar indignado. Principalmente quando você sente que está faltando tempo e dinheiro e você está desperdiçando. Agora, o melhor disso é que não é o como você vai fazer. É com que sentimento. Que eu acho que é o grande diferencial do Motainai. Vamos eliminar. Então, a gente fala, para eliminar o desperdício de tempo e dinheiro, então eu vou fazer lista agora para ir no supermercado, eu vou colocar tudo na agenda, eu vou usar o tal método. Ok. Com que sentimento você vai fazer isso? É isso que é a diferença. E eu acho que isso é que junta com o minimalismo, que é com que intenção. Porque os 3 passos do Motainai é o seguinte: o primeiro passo é reconhecer o valor. Segundo, reconhecer a cadeia produtiva. Terceiro, é o sentimento de gratidão. Então, quando eu elimino o meu desperdício, não é simplesmente porque eu preciso de mais dinheiro, de mais tempo. É porque eu sinto gratidão. E esse sentimento é a intenção. Então, isso muda tudo. Muda tudo, né? Por que eu não vou jogar a comida fora? Não é simplesmente porque é pecado, porque tá caro a comida. Não. Aquela comida, aquele alimento, ele não foi plantado, cultivado, colhido, transportado, comercializado de novo, depois comprado e depois foi preparado para ir para o lixo. Ele fez todo esse caminho para virar um alimento, para nutrir uma pessoa, para dar energia, para gerar vida. Depois de todo esse trabalho de usar todos esses recursos por uma negligência minha, vai para o lixo. Isso chama desperdício. Eu não estou sendo digna disso. Então, assim, eu tenho tanta gratidão que eu vou usar ao máximo. E as cascas depois vão para compostagem, né? Então, a gente começa a criar estratégias para ser digno daquele recurso a partir de um lugar, de um reconhecimento do valor, de um reconhecimento da cadeia por trás e de um sentimento de gratidão. As práticas do Motainai são simples de serem entendidas e podem ser adotadas por qualquer um. São pequenos gestos do dia a dia para evitar o desperdício e valorizar a simplicidade da vida. Com a lição deste vídeo, eu incorporei uma mensagem que eu quero dividir com vocês. Se nós não reformularmos a nossa forma de pensar, pouco a pouco, de maneira invisível, estaremos desperdiçando a própria vida. Cuide para não jogar tempo fora com atividades inúteis. Cuide para não rasgar o seu dinheiro com coisas inúteis. Cuide para não gastar energia
com aquilo que não vale a pena. Coloque Motanai em sua vida. Te faço um pedido, não desperdice esse conteúdo. Perceba a grande oportunidade que ele apresenta para você criar uma vida simples. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque ainda temos a 4ª e a 5ª lição sobre o minimalismo. Seja simples, seja leve, seja minimalista. Até breve. Se você não fizer o melhor de si, às vezes o tempo que você está usando dentro de uma empresa é desperdiçado, né? Inclusive a oportunidade, muitas vezes você pode dizer que é Mottainai se você não usou aquela oportunidade na hora certa. O jeito de Mottainai também é você não perder tempo com pessoas que não valem a pena também, né? Porque tem pessoas que vão entrar na sua vida e não vão acrescentar nada também, né?